Um dos grandes desafios da vida de estudos na contemporaneidade é o fato da pessoa ter que lidar com diversas distrações. Estão dispostas numa mesa, em um banquete farto. Então, como lidar com um objetivo de estudo específico versus esse banquete de assuntos, de distrações que estão disponíveis e dispostos? Então, nos próximos minutos eu vou conversar com vocês sobre como ter mais atenção nos estudos. E aqui, de fato, são passos iniciais para você começar ali na sua vida de estudos. Tem uma frase do Chesterton e ele diz o seguinte: o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Eu falei em um outro vídeo aqui do canal sobre algumas frases que eu retirei de uma apostila do curso do professor Olavo sobre a arte de estudar e que tem me ajudado muito na minha própria vida de estudos. E a primeira dessas frases é a seguinte: a atenção é a substância da vida intelectual. Quem dispersa, destrói o seu valor. E essa frase que eu citei anteriormente também do Chesterton, eu li recentemente em uma crônica chamada Tremendas Trivialidades, que está escrito no livro homônimo. O link para você adquirir esse livro está aqui embaixo na descrição. E ao ler essa crônica, eu me deparei com ele narrando uma fábula para ilustrar, segundo a percepção dele, dois caminhos ali da literatura europeia. E a fábula diz o seguinte, vou resumir aqui para você. Ela apresenta dois meninos, Paulo e Pedro, que recebem de uma fada disfarçada de um leiteiro a chance de realizar qualquer desejo. Paulo, o primeiro desses meninos, com uma ambição grandiosa, pede para se tornar um gigante. Então, com isso, ele sai pelo mundo, caminhando. Em poucos passos ele sai do Brasil, está na Argentina. Em outros pequenos passos ele sai, está no Chile. Em outros passos ele já está no México, já está na América. E assim ele caminha pelo mundo inteiro. Ele sai pelo mundo, mas percebe que tudo, até os lugares mais imponentes, como por exemplo uma muralha da China, um Monte Everest, parece pequeno e sem graça em comparação com a sua nova perspectiva. Ele agora, nessa perspectiva de gigante, ele olha tudo apequenado, tudo diminuído, tudo minimizado, tudo subtraído. Então, desiludido, ele acaba adormecendo. E quando ele adormece, ele acaba sendo derrotado por um caipira que, refletindo sobre o orgulho desproporcional, acaba cortando a sua cabeça. Pedro, o segundo menino, por outro lado, escolhe ser um pigmeu minúsculo, de meia polegada. E ele se vê, portanto, em um mundo gigantesco, repleto de paisagens deslumbrantes, imponentes, que alimentam a sua curiosidade e o levam a aventuras intermináveis. E quando eu estava lendo, eu lembrei até de um filme que era um clássico da Sessão da Tarde, que agora eu me esqueci o nome, mas querido, eu encolhi as crianças, né? Que as crianças são encolhidas e elas têm uma aventura gigantesca no jardim da casa delas, né? Então é uma aventura, tá ali no jardim, um espaço pequeno, e acaba se tornando uma aventura. Então a história de Paulo e de Pedro é uma história que acaba contrastando com a escolha de cada um. E essa história, o Chesterton está tentando ilustrar as influências na literatura europeia moderna. Então, o desejo de grandeza que isola e desilude,
e a humildade que abre caminhos para maravilhas e descobertas. Então, sob a sua simplicidade, a fábula contém reflexões profundas sobre proporção, orgulho e perspectiva. A fábula é rica porque ela me ensinou a ter a postura do gigante de Paulo diante da realidade conduz à morte. Então, o gigante ele é uma representação do orgulho, de achar que se pode absorver assuntos muito rápidos, que se pode emitir uma opinião com meia dúzia de posts do Twitter, etc. Então, essa postura orgulhosa não aproveita nada, gera uma pseudo-monotonia diante da realidade aparente das coisas. E eu falei muito sobre essa postura em um dos vídeos aqui, eu vou deixar no card, né, que vai de encontro ao preceito número 1 que o Santo Tomás coloca em uma das suas cartas sobre adquirir o conhecimento da ciência. Enquanto que a segunda postura, a postura do pigmeu, ela ensina uma postura de humildade diante da realidade. Tudo é uma aventura, tudo é maravilhoso, tudo é encantador. Então, há um maravilhamento pela realidade. Ora, se há um maravilhamento pela realidade, então você terá uma atenção maior. Então, muitas vezes, quando a gente está numa vida de estudos e você quer ter mais atenção na sua vida de estudos, o que você precisa ter anteriormente a qualquer técnica de atenção, de concentração, é um maravilhamento pela realidade. Como diz Ortega y Gasset no livro Meditações do Quixote, deixa eu citar ele aqui para você, até deixei marcadinho aqui. Ele diz assim: no alto, um astro pulsava no mesmo compasso, como se fosse um coração sideral, irmão gêmeo do meu coração, e, como o meu, cheio de assombro e ternura pela maravilha que é o mundo. Julián Marías, ao comentar esse trecho de Ortega y Gasset, ele diz o seguinte: este é o tema fundamental do livro. E daí para frente, durante mais 41 anos, de toda a obra de Ortega e de sua vida inteira. É o timbre exato para entendê-la. Nessa atitude originária e radical está a diferença entre sua doutrina e tantas outras doutrinas contemporâneas, bem como, no meu entender, a razão de sua fecundidade incomparável. Então, Julián Marías, ele vai entender que ter uma atitude de maravilhamento, de assombro diante daquilo que é o mundo é um dos aspectos fundamentais da obra de Ortega. Então, olha só como esse maravilhamento, assim como a atitude daquele pigmeu, é necessário para a gente caminhar na nossa vida de estudos. Por isso, mais uma vez digo, antes de você querer buscar técnicas sobre como melhorar a tua atenção, reflita primeiramente em como está a tua atitude diante daquela realidade que você está querendo investigar. O Ortega, o Chesterton, eles não estão distantes dos filósofos gregos. Eu me lembro do meu professor de filosofia antiga, e ele citando Platão lá no Teteto, ele afirmava que lá no Teteto tem uma frase que diz o seguinte: a admiração, o Taumatzen,
é a origem da filosofia. Então esse Talma, professor, ele provocava muito, dizendo que é preciso, quando a gente estiver estudando algum filósofo, a gente precisa tentar adentrar no seu Talma, no seu admiramento, no seu maravilhamento. E essa admiração, Talmadsen, é, portanto, a origem da filosofia. Então, se o Talma foi entendido como algo que se destaca, que brilha, que é digno de admiração, então a gente pode dessa maneira conectá-lo a essa experiência de deslumbramento que impulsiona o filósofo, que impulsiona o estudante em direção à contemplação do mundo e das ideias. Então, antes de qualquer técnica, está a tua atitude. O orgulho do gigante gera monotonia e morte, mas a humildade do pigmeu alimentará o assombro e o maravilhamento. Então, espero que essa nossa breve conversa tenha sido útil para você melhorar a tua atenção diante da tua vida de estudos. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like se esse vídeo fez sentido para você e comenta se você tiver alguma dúvida. Beijinhos e até uma próxima conversa.